Existem histórias que não gritam, elas sussurram, mas mesmo no silêncio, elas têm o poder de transformar o mundo. Hoje, nós vamos falar sobre uma dessas histórias. Estrelas Além do Tempo. Este filme não é apenas sobre a corrida espacial, matemática ou ciência. É uma jornada profunda sobre as pessoas invisíveis que sustentaram as maiores conquistas da humanidade. É sobre como o talento sobrevive ao preconceito, como o propósito resiste ao silêncio e, acima de tudo, sobre a força de continuar, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Vamos mergulhar nas lições poderosas que Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson nos deixaram. Elas não pediram privilégios, não exigiram tratamento especial. Elas pediam apenas uma única coisa: a chance de usar o talento que já carregavam dentro de si. Enquanto a sociedade da época dizia em alto e bom som: esse não é o seu lugar. A vida, o destino, ou se você preferir, Deus respondia com um chamado ainda mais forte: mas esta é a sua missão. Quantas vezes isso acontece conosco? Talvez você já tenha se sentido assim, colocado em uma sala menor, em um cargo invisível, em uma posição onde ninguém espera grandes coisas de você. Você olha ao redor e percebe que as expectativas são baixas, que as portas parecem fechadas, e mesmo assim, algo dentro de você, uma voz persistente, continua a sussurrar: você nasceu para mais. Existe algo maior para você. Essa voz é o seu propósito, lutando para ser ouvido. Pense na jornada de Katherine Johnson. Para usar um banheiro que lhe era permitido, ela precisava caminhar quilômetros todos os dias, sob sol ou chuva. Imagine o cansaço, a humilhação, a frustração. Ela poderia ter reclamado, poderia ter gritado, poderia ter desistido, mas ela não fez nada disso. Ela simplesmente continuava caminhando. E mais importante, continuava calculando. Por quê? Porque Katherine sabia de algo fundamental, uma verdade universal. Ninguém pode negar, para sempre, um resultado correto. O mundo pode questionar a sua origem, duvidar da sua aparência, tentar limitar a sua presença. Podem criar barreiras, inventar regras, tentar te diminuir. Mas quando você entrega excelência, quando o seu trabalho é impecável, o preconceito começa a ficar sem argumentos. A excelência se torna uma linguagem universal que todos, eventualmente, são forçados a entender. Fazer o seu melhor, mesmo quando ninguém está olhando, não é apenas trabalho. É uma forma silenciosa de oração, um ato de fé no seu próprio potencial. Agora, vamos falar sobre Mary Jackson. O sonho dela era simples e, ao mesmo tempo, revolucionário para a época: ser engenheira. Mas havia uma barreira intransponível, ou assim parecia. Para se qualificar, ela precisava estudar em uma escola onde a sua presença era proibida por lei. A maioria das pessoas teria aceitado esse limite. Teria se conformado com o não do sistema. Mas Mary decidiu fazer algo que parecia impossível. Ela decidiu pedir permissão para crescer. Ela não fez um protesto violento. Ela não se resignou. Ela usou a inteligência e a coragem. Foi até um juiz, cara a cara, e apresentou seu caso com respeito, clareza e uma convicção inabalável. E naquele tribunal, aprendemos uma lição profunda: o mundo pode até fechar portas, mas é a coragem que abre novos caminhos. O não que recebemos nem sempre é o fim da linha. Às vezes, ele é apenas um convite para você se posicionar, para lutar pelo seu espaço e mostrar por que você merece estar ali. A coragem de Mary não foi a ausência de medo, mas a ação, apesar do medo. E o que dizer de Dorothy Vaughan? Ela era a personificação da liderança visionária. Dorothy viu o futuro, chegando antes de todo mundo. Ela percebeu que os computadores eletrônicos, as máquinas IBM, estavam prestes a tornar seu trabalho, e o de suas colegas, obsoleto. Ela sabia que se não aprendesse a operar aquela nova tecnologia, seria substituída. O que ela fez? Esperou um curso? Pediu para seu chefe treiná-la? Não. Ela fez algo extraordinário. Aprendeu sozinha. Foi à biblioteca, pegou um livro sobre a linguagem de programação Fortran, e, em segredo, começou a decifrar aquele código. Mas a verdadeira genialidade de sua liderança veio a seguir. Depois de aprender, ela não guardou o conhecimento para si. Ela ensinou as outras mulheres do seu departamento. Ela as preparou para o futuro que estava chegando. Dorothy não esperou receber um título de supervisora para agir como uma. Ela se tornou a líder de que seu time precisava, antes mesmo de ser reconhecida oficialmente. E essa é uma das maiores lições do filme. O futuro não pertence a quem espera, mas a quem se prepara. Você não precisa da permissão de ninguém para evoluir, para aprender uma nova habilidade, para se tornar melhor. Você só precisa de uma coisa:
a decisão de começar. E então, chegamos ao clímax da história. O momento que une todas essas jornadas. A missão espacial para levar John Glenn à órbita da Terra está em um momento crítico. Os cálculos estão dando errado. A trajetória não bate. Os computadores, aquela tecnologia de ponta, falharam. O pânico começa a se instalar na sala de controle da NASA. E no meio do caos, em um instante de desespero e clareza, alguém diz a frase que muda a história. Chamem a Catherine. Naquele exato momento, tudo aquilo que foi ignorado, desprezado e silenciado por anos, de repente, se tornou indispensável. A mulher que andava quilômetros para ir ao banheiro, a mente brilhante cujos cálculos eram a única coisa em que se podia confiar, tornou-se a peça central da maior aventura tecnológica da humanidade. É a prova de que o talento verdadeiro, quando cultivado com persistência, sempre encontra o seu lugar. Ele pode ser invisível por um tempo, pode ser subestimado, mas na hora certa, na hora da necessidade, se revela. Talvez hoje você se sinta invisível, talvez você esteja em um trabalho onde seu esforço não é reconhecido. Mas continue se preparando, continue acreditando no seu potencial, continue fazendo o seu melhor, mesmo que ninguém aplauda. O seu momento vai chegar. As lições de Estrelas Além do Tempo são eternas e se aplicam a cada um de nós. A primeira é que você não é definido pelas limitações que os outros colocam sobre você. A segunda é que o seu valor não depende da permissão de ninguém para existir. A terceira é que o seu trabalho fala mais alto quando a sua voz é ignorada. E a quarta, talvez a mais importante, é que o seu destino é sempre maior do que o seu cenário atual. E há uma verdade ainda mais profunda por trás de tudo isso. Se você recebeu um dom, um talento, uma paixão, não foi por acaso. Foi porque alguém, em algum lugar, em algum momento, vai precisar exatamente daquilo que só você pode oferecer. Deus não erra na distribuição de talentos. Então, qual é a mensagem final para você hoje? Talvez você esteja nesse lugar onde ninguém aplaude. Talvez esteja cansado de ter que provar o seu valor todos os dias. Talvez o reconhecimento que você tanto merece ainda não tenha chegado, e a frustração esteja batendo a porta. Mas quero que você se lembre disto. As estrelas não brilham para serem vistas. Elas brilham porque essa é a sua natureza, porque nasceram para brilhar. O seu brilho não depende da aprovação de ninguém. Portanto, continue. Continue aprendendo. Continue se preparando. Continue servindo com excelência, mesmo no silêncio. Porque, assim como Catherine, Dorothy e Mary nos mostraram, o mundo pode até demorar para perceber. Mas no final, ele sempre acaba precisando de quem foi fiel no processo, de quem continuou brilhando no escuro. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!